Graça e paz, meus queridos. É uma honra poder estar aqui com você nesse momento, né? Participando juntamente com você aí, através do vídeo, né? Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, está escrito aqui embaixo, e que você pudesse compartilhar com outras pessoas, porque é muito importante a gente poder estar levando essa palavra a outras pessoas, porque existem riquezas tão especiais aqui, né? E eu gostaria muito que você compartilhasse para que a gente pudesse alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Mas eu queria que você fechasse seus olhos aí antes da gente começar, e eu gostaria de orar com você. Pai, nós te damos graças por esse momento tão especial, de poder participar de algo tão grandioso, desfrutar de verdades contidas na Tua palavra. Eu sempre digo que existem riquezas tão especiais que nós precisamos extrair dela. E eu creio, Pai, que nesse momento o Senhor irá nos revelar coisas tão grandiosas e especiais e que o nosso coração possa ser receptível a tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu agradeço ao Senhor por tudo e oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria nessa noite de poder compartilhar com você a respeito de coisas tão especiais que existem para nós, que muitas vezes estão disponíveis e que às vezes a gente não tem acessado isso, né? Sabe que aquilo que Cristo fez na cruz, simplesmente Ele nos delegou, ou Ele colocou diante de nós riquezas tão especiais para que a gente pudesse viver, né? Eu sempre digo que a gente se assentou nas regiões celestiais à destra de Deus, à destra porque nós estamos em Cristo. A Bíblia fala que Jesus está sentado à direita de Deus e que Ele nos levou juntamente com Ele. E assentar à destra não é simplesmente colocar uma cadeira do lado direito. Eu sempre digo que estar à destra, né, é como a gente diz, essa pessoa é meu braço direito. É alguém que você confia coisas especiais, é alguém que você acredita, é alguém que você pode descansar, que ela está respondendo por você. Ainda que você saia, ainda que você viaje, você tem uma confiança tão especial nessa pessoa que ela tem acesso a tudo aquilo que é seu, né? Então compreenda que tudo aquilo que Cristo conquistou, Ele nos deu esse poder, de poder desfrutar disso. Mas eu gostaria de dizer para você, segundo está escrito em Efésios capítulo 1, no versículo 3, né? Paulo fala de algo grandioso, e ele começa a exaltar o nome de Cristo, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele exalta Deus na pessoa de Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Queridos, quando fala tudo, né, o significado de tudo é tudo. Não é alguma parte, né, não são algumas situações, mas é tudo. Paulo simplesmente está dizendo que tudo nos foi dado em Cristo. E aí eu te pergunto, por que a gente não está, então, acessando essas coisas? Por que existem coisas na nossa vida que às vezes a gente não alcança? Quando a própria palavra diz que em Cristo eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. E eu gostaria de começar exatamente lá em Gênesis, no princípio de todas as coisas. Eu falo que toda a Bíblia ela é cheia de riquezas que a gente precisa extrair, né? Tem riquezas que a gente precisa ir mais profundo para a gente poder alcançar. E a gente vai começar exatamente em Gênesis, a partir do princípio de todas as coisas, quando Deus começa a criar tudo. Amém? E eu quero te dizer que tudo que Deus faz é com propósito, né? Deus não chegou um dia com vontade, simplesmente andando e falou, eu estou afim de fazer. Não. Existia um propósito e um porquê de Deus começar a criar todas as coisas. E o princípio da criação de Deus é algo fantástico que eu preciso extrair essa riqueza. Porque tudo que Deus criou, querido, Deus simplesmente não fez ao acaso. Deus direcionava a palavra dele e trazia a existência. Pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Mas percebe uma coisa interessante. Sempre que Deus cria algo, Ele simplesmente olha para a matéria de onde Ele está criando e Ele fala diretamente para aquela matéria, né? Tudo que é feito, existe uma matéria-prima.
O seu celular foi feito de uma matéria-prima. E Deus, quando cria o princípio da criação, ele direciona a sua palavra para aquilo. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 1, versículo 11. Deus criou a terra, Deus criou a luz. Mas aí agora eu vou pegar um texto para você compreender que quando Deus cria, né, a natureza ou as plantas. No versículo 11 diz o seguinte: e disse Deus, para quem que ele falou? Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Bom, primeiro passo aqui. Deus fala para quem? Deus fala para a terra. Terra, produza plantas de toda espécie. Relva, plantas que deem sementes, plantas frutíferas, e assim a terra produziu. Agora vai lá no versículo 20. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Deus diz para quem? Para a água produzir cardumes, né, de peixes e seres viventes de toda espécie. E a gente sabe que nas águas, nos mares, existem toda sorte de peixe. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Uma planta, né, se você tirar ela da terra e colocá-la assim, simplesmente, em cima aí do piso da sua casa, da sua sala, essa planta ela vai sobreviver? Lógico que não, né? Se você pegar um peixe e colocar esse peixe também aí na sua sala, no piso da sua sala, esse peixe vai viver de forma nenhuma. Por que ele não vai viver? Porque a vida, né, do peixe ou da planta, ela está exatamente na origem de onde ela foi criada. Uma planta só pode sobreviver, né, e alcançar os resultados que são os seus frutos, exatamente quando ela permanece ligada à terra, de onde está a sua origem e de onde ela tem a vida. Assim também como os peixes. Ainda que existam peixes que respirem oxigênio, e muitos, né, a gente sabe disso, baleias, golfinhos, todos eles precisam sair para respirar, mas eles não vivem na terra. Se você tirar ele daquele ambiente e trazer para a terra, ele não vai sobreviver. Por quê? Porque a sua origem está exatamente de onde ele nasceu, ou de onde ele foi criado. Somente ali ele vai ter vida. Agora entenda uma coisa, queridos. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando Deus nos criou, ou quando Ele me criou e criou você, para onde Deus falou? Diz a palavra, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus disse para Ele mesmo. A sua origem, querido, ela está em Deus. Você nasceu dele. Você é um ser espiritual. Amém? Ele te fez a própria imagem e semelhança dele. Então eu quero te dizer uma coisa. O homem só pode ter vida em Deus. Somente em Deus você vai tirar os nutrientes, somente em Deus você vai conquistar, somente em Deus você vai crescer, porque Ele é que pode te proporcionar viver essa vida que Ele sempre desejou. Nele está a vida. E quando Ele te criou, entenda isso, Ele te fez um ser espiritual. Tem uma versão que diz o seguinte, façamos o ser humano conforme a nossa imagem e semelhança. E, na verdade, humano significa o quê? Vem da palavra humus, que significa terra. Né? E na versão inglesa, man, a gente poderia dizer homem, ser espiritual. Né? O restante, manos, ser espiritual. Ou seja, um ser espiritual habitando em um corpo feito de terra. Isso é exatamente o que Deus criou.
Você foi feito em Deus e você só tem vida em Deus. Quando esse homem um dia pecou lá no Éden, diz a Bíblia que ele morreu. Mas não uma morte física, uma morte espiritual. Que é o quê? Exatamente essa separação de Deus. Esse homem agora não mais ligado a Deus, né? Não mais conectado, não estando na sua fonte de origem, ele agora começa a andar pelo governo próprio. O que significa isso? Esse homem agora passou a tomar decisões próprias, andando sozinho, desconectado de Deus, quebrando cabeça, vivendo situações difíceis, um corpo doente, uma alma doente, e agora esse homem perdido, separado de Deus e distante. Mas sabe uma coisa que é interessante? É que Deus nunca desistiu desse relacionamento. Deus nunca desistiu do homem, porque exatamente tudo que foi criado com um propósito para que esse homem, querido, se estabelecesse naquilo que Deus desejou. Quando Deus cria tudo, ele tem um ponto de referência, e esse ponto de referência se chama homem, eu e você. Deus planejou tudo pensando em nós. E esse homem agora distante, quebrando essa cabeça, vamos dizer assim, vivendo toda sorte de problema, esse próprio Deus agora se manifesta em carne. Olha que coisa interessante. Mas por que em carne? Porque quando Deus cria todas as coisas, ele simplesmente dá um governo dessas coisas para o homem. Nesse próprio versículo 26, que diz que ele nos faz a sua imagem e semelhança, ele disse, domine sobre todas as coisas. Governe sobre todas as coisas. Eu estou te criando para isso. Faça multiplicar. Acrescente. Viva experiências. Foi esse o propósito de Deus. E Deus estabeleceu isso para o homem. Entenda uma coisa, a palavra de Deus é decreto e aquilo que ele fala não é revogado. Se Deus uma vez entregou tudo isso para o homem, e como a gente aprendeu, um ser espiritual com corpo, somente esse ser espiritual pode dominar, mas um ser espiritual que tem corpo. Entenda isso. Foi feito para mim e para você. O governo de todas as coisas nessa terra é meu e é seu. E agora esse homem pecando, ele entrega isso ao diabo. Por isso Cristo se manifestou em carne pelo ventre de uma mulher, amém? Assumindo um corpo físico feito de barro. Agora esse ser espiritual, né? Homem Jesus, que veio desfazer as obras do inferno, foi para a cruz, venceu a morte, amém? Despojou todo o principado e potestade e resgatou essa autoridade que havia sido perdida. Ele agora devolve a nós aquilo que um dia foi perdido. Todo poder e autoridade nos foi dado em Cristo para governar, amém? Para poder fazer aquilo que sempre foi o sonho, o plano e o desejo de Deus. Esse sempre foi o propósito. E é isso que a gente precisa compreender, queridos. Aquilo que precisa se manifestar nessa terra, amém? Sou eu e você que vamos fazer. A nós foi dado e delegado isso. O poder de executar tudo isso. O poder de fazer as coisas acontecer. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Versículo 19. Aleluia. A Bíblia fala que os céus são os céus de Deus, mas a terra Ele deu a nós, aos filhos do homem. Ele nos entregou esse governo, Ele falou, olha, domine, prospere, faça as coisas acontecer. Agora, uma coisa interessante, como que eu vou trazer essas transformações para essa terra? Como eu vou alcançar essas bênçãos que estão nas regiões celestiais? Porque Ele falou, olha, você é um ser espiritual. Então, a manifestação dessas bênçãos, elas estão no reino do Espírito. Entenda uma coisa, ainda que eu tenha uma força humana, ainda que eu tenha o meu intelecto, a manifestação de todas essas coisas, querido, eu alcanço elas no reino do Espírito. E eu acho que é uma coisa tão interessante, um amor tão grande que Deus nos dá à terra, mas agora nesse versículo 19 aqui, do capítulo 16 de Mateus, ele fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Olha que coisa interessante, queridos. Esse próprio Deus, que me deu esse poder e autoridade de governar sobre essa terra, ele agora me dá acesso ao céu. É simplesmente isso que ele está falando desse texto. Olha, eu estou te dando as chaves do reino dos céus, aonde você vai manifestar as minhas bênçãos espirituais, aonde você vai trazer à existência aquilo que precisa acontecer na terra. Quando ele fala desligar, queridos, ele está falando o seguinte, ó, ligar e desligar, ele está querendo dizer o seguinte, olha, aquilo que você mandar parar, eu vou parar. Aquilo que você mandar avançar, ou acontecer, ou manifestar, eu vou fazer. É isso que ele está falando. As chaves que eu estou te dando acesso, elas vão produzir isso. É o acesso que você tem ao céu. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes a gente fica aqui esperando do céu. A gente olha para cima e fica esperando do céu as coisas acontecerem. E aí o céu olha para nós, esperando de nós. Porque ele nos deu a autoridade para governar, e além disso agora ele me dá acesso ao reino dos céus, para poder fazer manifestar tudo aquilo que ele deseja. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, chave, entenda. Chave significa acesso. Chave significa autoridade. Chave significa confiança, legitimidade. Se eu tenho uma chave da minha casa e eu entrego ela para alguém, é porque eu confio nessa pessoa. A partir do momento que eu entrego a chave da minha casa para alguém, eu estou permitindo essa pessoa acessar tudo aquilo que está lá dentro, tudo aquilo que existe dentro da minha casa. Se eu viajar e passar um tempo fora, eu sei que essa pessoa vai entrar ali na hora que ela quiser, vai mexer aonde que ela quiser, às vezes até mudar algumas coisas ali dentro. Por quê? Porque eu dei esse acesso. Então entenda, Deus nos deu o acesso para manifestar a glória dele aqui na terra. Eu acessar o reino do céu e manifestar aqui aquilo que ele quer, produzir as bênçãos que são necessárias, trazer as bênçãos que são necessárias. É isso que ele está me dando. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegar na sua casa e o portão da sua casa estiver com um cadeado, mas você perdeu a chave ou você não encontra essa chave, você vai conseguir abrir ela com oração? Você vai conseguir abrir ela chorando? Lamentando? Então compreenda, querido, porque às vezes muitas coisas não acontecem na nossa vida, a gente não consegue acessar tantas coisas na nossa vida através da nossa oração, às vezes há orações não respondidas. Deixa eu te falar, você não acessa o reino do céu com sentimento, com choro, mas com chave, com a autoridade que já foi te dada. Então entenda, uma porta só se abre com chave, ela não abre com sentimento. Então não é através de um lamento, de choro, de pranto, não. É assumindo a sua posição e aquilo que ele já te deu. Acessar o reino do Espírito é exatamente se apresentar diante dele. Amém? Você nunca vai chegar diante de um juiz, num tribunal, né, buscando uma causa, chorando ou com sentimento. O juiz não vai olhar para o sentimento. O juiz não vai olhar para as lágrimas. O juiz vai olhar para a lei. Quando você apresentar uma lei que te dá respaldo diante dele, ele vai julgar a sua causa. Amém? E aí vai manifestar um veredito a seu favor. E é exatamente isso, quando você manifesta o reino do céu, você precisa apresentar a palavra. Deus só responde a palavra dele. Deus não responde a outra coisa. Ele responde a palavra. Então, quando você acessa o reino do céu e manifesta a palavra diante dele, as coisas vão acontecer. Vai se manifestar coisas grandiosas a partir desse princípio. É o que Jesus nos ensina até mesmo dentro da oração. Quando ele apresenta a famosa oração do Pai Nosso, e ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Ou seja, faz acontecer aqui na terra, ele está querendo dizer isso, faz acontecer aqui na terra como é no céu.
É isso que ele está ensinando. Olha, você precisa acessar o céu para manifestar a glória dele aqui na terra. Eu gosto muito daquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu acho fantástico. Por quê? Porque havia uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E a única coisa que Jesus conseguiu encontrar ali no meio, quando seus discípulos caminhavam, era um jovem que tinha levado. Né? Ele foi precavido ali, ele preparou a sua merenda. E aí eles recolheram o quê? 5 pães e 2 peixes que aquele menino tinha levado. Agora, diante de uma multidão faminta, o que representava aquilo? Agora, o que eu acho mais interessante é que a Bíblia fala que Jesus levanta aqueles 5 pães e 2 peixes e ele dá graças. Eu acho isso lindo. Porque, primeiro, que Jesus não pediu. Jesus, no momento, falou assim: Pai, multiplica isso aqui, porque eu estou aqui com um monte de gente. E essas pessoas precisam comer. Não. Ele simplesmente levantou e deu graças. Pai, eu te dou graças. E aí eu fico imaginando que no Espírito ele falou assim: seja feito aqui nesse momento, assim como é no céu. O que Jesus fez ali, querido, foi acessar o reino do Espírito, o reino do céu com as chaves que ele tinha. Porque o que Jesus estava dizendo é exatamente o seguinte: Pai, aí no céu não existe necessidade, não existe fome. E o que eu quero pedir ao Senhor nesse momento é que exatamente aconteça aqui na terra como é aí. Porque eu sei que não existe fome e essas pessoas vão se deleitar. Jesus tinha consciência, querido, daquilo que ele estava falando. Quando a gente tem confiança, querido, na palavra e a gente entende o que essa palavra representa na nossa vida, a nossa oração diante de Deus não é uma oração de petição, é uma oração de gratidão e graças, porque eu já sei que tudo está disponível. E o que eu faço é simplesmente acessar o reino através da palavra. Através da palavra eu manifesto. É assim que Jesus curava. Jesus simplesmente declarava: olha, Pai, eu quero que a glória ou a manifestação do teu poder agora na terra seja assim como no céu, porque eu sei que no céu não tem doença, não tem enfermidade. Então o que eu quero fazer é exatamente isso. Eu vou liberar uma chave agora, que é a chave da cura, e essa pessoa será curada. Porque eu sei que a sua vontade é essa. A vontade do Senhor é essa, que ele seja curado. Sabe, queridos, é isso que a gente precisa identificar. É acessar aquilo que já foi feito. Eu sempre digo que a salvação ou a morte de Cristo na cruz não é simplesmente um acesso só para eu ir para o céu e achar que somente no céu eu vou viver essas verdades. Não, é um pacote completo. É um pacote completo que às vezes você está carregando, mas nunca abriu. E você precisa abrir e acessar tudo que existe nesse pacote chamado salvação. E poder triunfar em cima dessa verdade, dessa palavra. Tenha consciência de quem você é. Avance na autoridade da palavra e acesse as riquezas dessa palavra, trazendo elas à realidade da sua vida, ao contexto da sua vida, aonde quer que você vá. Declarando diante desse grande juiz: Pai, a tua palavra afirma. Então deixa eu te dizer, vai ser desse jeito. Vai acontecer conforme o Senhor falou. E eu estou liberando essa palavra sobre essa situação, eu estou liberando essa palavra sobre essa família, eu estou liberando essa palavra sobre a minha casa. Aleluia. E o que eu quero deixar para você é exatamente isso, querido. Você tem isso, você tem esse acesso, esse respaldo para trazer à existência essas grandes verdades de Deus, para fazer o céu se manifestar na terra. Comece a andar, queridos, em cima dessa verdade. Comece a viver isso. Foi exatamente isso que Deus falou para Josué: olha, medita nessa palavra de dia e de noite, porque ela fará prosperar o teu caminho. Ele estava querendo dizer exatamente isso: olha, você tem acesso a todas as verdades que estão contidas aqui. Viva isso, amado. Viva isso. Triunfe, caminhe no poder dessa verdade. Você tem a chave para mudar destino. Você tem a chave para mudar a sua história e você tem a chave para mudar, queridos, esse país. Então vamos caminhar em cima do poder dessa palavra. Amém? Quero agradecer essa oportunidade de poder estar participando com você. Amém?
seja abençoado na prática, é praticar essa palavra, porque você vai ter a sua vida transformada. Amém.